Nos últimos anos, uma das estratégias mais silenciosas do inimigo não tem sido destruir pessoas, mas sim inflar corações. E o mais perigoso disso é que ninguém percebe quando começa, porque o orgulho espiritual nunca entra pela porta da arrogância, ele entra pela comparação. E talvez isso já explique muito do que você sente. Aquela sensação estranha quando alguém é mais usado do que você, quando alguém cresce mais rápido, quando alguém recebe algo que você sempre quis viver com Deus. Antes de tudo, deixa eu te falar uma coisa que já te traz um pouco de paz. Sentir isso não te torna menos espiritual, e muito menos te torna alguém orgulhoso. O orgulho espiritual não nasce quando você se acha melhor. Ele nasce quando você se sente menor. E ninguém fala isso. Mas é a verdade. E essa é a primeira solução, o primeiro alívio deste vídeo. O fato de você sentir isso não te condena, te revela. E tudo o que Deus revela, Ele revela para curar. O problema não começa no sentimento. O problema começa quando você ignora o sentimento. E o inimigo sabe disso. Ele não coloca você contra outras pessoas, ele coloca você contra você mesmo. E é aí que a comparação vira distorção. E olha só, eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui para conversar com você. Para explicar por que isso acontece até com gente sincera, gente que ama Deus, gente que busca Deus, mas que no fundo do coração carrega uma insegurança espiritual que nunca teve coragem de admitir. A comparação só aparece quando existe uma ferida. E feridas não se curam escondidas. Feridas se curam quando alguém diz: eu sei o que você sente, e isso tem uma origem. A verdade é que a comparação espiritual não é um problema isolado, ela é um sinal. E esse sinal diz: você perdeu a referência. Não perdeu para o mundo, perdeu para os outros. Porque quando você para de olhar para Cristo, você começa a se medir pelos irmãos. E quando você tenta ocupar o lugar de outro membro do corpo, você perde o sentido do seu próprio lugar. É por isso que 1 Coríntios 12 é tão claro. Ninguém no corpo é mais, ninguém é menos. Cada função tem uma glória própria. E tentar ser outro membro faz você abandonar exatamente a identidade que Deus te deu. E talvez essa seja a segunda chave que já começa a curar teu coração hoje. O que você sente não é sinal de que Deus gosta menos de você. É sinal de que Ele está revelando uma área que precisa ser curada para o próximo nível da tua vida espiritual. Porque o inimigo não te compara para te destruir. Ele te compara para te distrair. Distrair do teu tempo, do teu processo, do teu lugar, do teu valor. E se isso está vindo à tona agora, não é à toa. É porque Deus quer tratar você aqui, agora, sem peso, sem culpa, só verdade e cura. No próximo capítulo, a gente aprofunda essa raiz. E você vai descobrir que a comparação não nasce de soberba. Nasce de algo muito mais profundo e muito mais humano. Sabe por que a comparação espiritual dói tanto? Porque ela não nasce no lugar que você imagina. Ela não nasce no orgulho. Ela não nasce na vaidade. Ela não nasce na soberba. A comparação espiritual nasce na ferida. E isso muda tudo. Porque talvez você tenha acreditado durante muito tempo que sentir isso fazia de você alguém fraco, alguém menos espiritual, alguém imaturo. Mas, na verdade, sentir isso só prova uma coisa: existe uma parte do seu coração que ainda está sangrando. E sabe qual é a raiz dessa ferida? A insegurança. Não aquela insegurança superficial de quem quer aparecer, mas a insegurança profunda, silenciosa, que mora onde ninguém vê. A insegurança de quem sempre quis ser usado por Deus, mas não sabe se é digno. De quem ora, mas acha que ora menos que os outros. De quem se esforça, mas acha que nunca é suficiente. De quem ama a Deus, mas às vezes sente que Deus não ama de volta na mesma intensidade. Essa insegurança é a porta. A comparação é o corredor. E o orgulho espiritual é o quarto onde você entra sem perceber. Mas aqui vai a segunda solução. Clara, direta e libertadora. Você não vence o orgulho tentando ser humilde. Você vence o orgulho curando a insegurança. E essa cura começa exatamente agora, quando você entende algo que ninguém nunca te disse. A comparação é um pedido de socorro do teu coração. Ela está dizendo: eu não me sinto suficiente.
Eu não sei se Deus me vê. Eu não sei se meu lugar tem valor. E quando você começa a enxergar isso, a comparação perde o poder. Porque você finalmente deixa de brigar contra o sintoma e começa a tratar a causa. Perceba algo: a comparação te cansa, a comparação te pesa, a comparação te coloca para baixo. Mas sabe o que ela nunca conseguiu fazer? Te afastar de Deus. Porque se fosse orgulho puro, você se afastaria. Mas porque é ferida, você continua buscando, continua servindo, continua orando, continua lutando. Isso só prova uma coisa: o problema nunca foi falta de espiritualidade, foi falta de cura. Olha a diferença. Não existe nível espiritual. Existe processo. E em cada processo, existe uma ferida que Deus precisa curar antes de te levar adiante. E é por isso que essa comparação aparece. Não é para te acusar, é para te revelar. E quando Deus revela, Ele já começou a tratar. No próximo capítulo, você vai ver o que todo mundo sente, mas ninguém admite. O sinal invisível que mostra exatamente quando a comparação está tentando virar orgulho dentro do coração. É sutil, é silencioso, mas você vai reconhecer na hora. Tem um momento em que a comparação deixa de ser só comparação e começa a virar algo mais perigoso. E esse momento é tão sutil, tão interno, tão silencioso, que você só percebe quando já está machucado. Mas hoje você vai enxergar isso com clareza, e só de enxergar já começa outra parte da cura. O sinal é simples: servir deixa de ser leve e começa a ser pesado, não pesado de responsabilidade, pesado por dentro. É aquele incômodo escondido quando alguém recebe uma oportunidade que você gostaria de ter tenido. É aquele silêncio desconfortável quando o outro é elogiado e você não. É aquela pontada que aparece quando alguém cresce rápido demais. É aquela sensação estranha quando Deus usa alguém na área que você sempre quis ser usado. Você não fala, ninguém vê, mas dói. E essa dor, preste atenção nisso, não é orgulho, é aviso. É como se o coração dissesse: olha isso, tem insegurança aqui, tem uma ferida aqui, tem algo que você nunca tratou, mas que Deus está tentando te mostrar. Esse é o sinal invisível. E aqui vai a terceira solução que já entra agora. O sinal não aparece para te envergonhar, aparece para te proteger. Porque toda vez que esse desconforto surge, Deus está dizendo: filho, filha, não deixa isso crescer dentro de você. Isso aqui não combina com o propósito que eu preparei para você. E olha como Deus é sábio. Ele te mostra esse sinal antes de permitir que isso te destrua. Você pode até ter sentido dor, mas percebeu? Você não caiu. Não se afastou de Deus. Não virou alguém competitivo. Não virou alguém soberbo. Você só sentiu. E sentir não é cair. Sentir é ser avisado. E tem mais. Esse sinal também revela outra coisa poderosa. Você se importa. Se importa com o reino, com servir, com ter intimidade com Deus, com crescer espiritualmente, com fazer diferença. A dor que você sente quando alguém é mais usado só existe porque você também quer ser útil no reino. Isso é lindo, sabia? Isso mostra sede, mostra fome, mostra desejo sincero. O inimigo tenta distorcer isso, mas hoje a luz está acendendo. E quando a luz acende, a distorção perde força. Agora você sabe reconhecer o sinal. E quando reconhecer, não se acuse. Respire, ore e diga: Senhor, obrigado por me mostrar. Vamos tratar isso juntos. E é isso que nos leva para o próximo capítulo. Como Deus age exatamente nesse ponto, quando a ferida aparece, e por que Ele usa esse momento para te preparar para algo maior. Você vai entender o método de Deus, e isso vai libertar um peso enorme do teu coração. Existe um momento em que Deus entra na história, mas Ele não entra com barulho, Ele não entra com acusação. Ele não entra dizendo: olha só, peguei você com orgulho no coração. Não. Esse não é o Deus da Bíblia. Quando Deus confronta o orgulho espiritual, Ele confronta como um médico, nunca como um juiz. E é exatamente por isso que Ele começa mostrando o sinal, antes de mostrar a ferida inteira. É proteção, é cuidado, é graça, é preparação. Sabe quando isso acontece?
Quando ele te coloca diante de alguém que vive exatamente aquilo que você sempre quis viver. E isso parece injusto, mas não é. É intencional, é cirúrgico, é amoroso. Porque nesse momento, Deus não está testando sua espiritualidade. Ele está revelando o que precisa ser curado para te levar para o próximo nível. Essa é a quarta solução deste vídeo, e talvez a mais libertadora até aqui. Deus não te mostra a comparação para te humilhar, mas porque está preparando o teu coração para carregar algo maior. E olha como ele faz, ele te mostra. É aqui que dói. É aqui que você se sente menor. É aqui que você olha para o lado e perde sua referência. É aqui que sua identidade ainda está frágil, mas ele também te mostra. É aqui que eu posso te tratar. É aqui que eu posso te curar. É aqui que a comparação perde poder. É aqui que eu te preparo para o que vem. E por isso, esse capítulo não é de acusação, é de clareza, é de processo, é de restauração. Porque Deus sabe que algumas coisas que você pediu para Ele, intimidade, crescimento, propósito, ser usado, ter profundidade espiritual, não podem ser respondidas enquanto essa ferida estiver aberta. Por isso Ele te confronta agora. Porque se Ele te desse tudo hoje, o peso iria te esmagar amanhã. Então, Ele te cura primeiro. Te fortalece primeiro, te afirma primeiro, te alinha primeiro, para depois te entregar aquilo que você pediu. E talvez você nunca tenha percebido isso, mas muitas das situações que te deixaram desconfortável espiritualmente, aquela promoção que você não recebeu, aquela oportunidade que foi para outro, aquele elogio que não veio para você, aquele ministério que ainda não se abriu, não eram humilhações, eram preparações. E você vai perceber isso claramente agora. O confronto de Deus sempre antecede o avanço. Sempre. Quando Deus confronta, Ele está dizendo: eu estou te preparando. Eu estou te alinhando. Eu estou te fortalecendo por dentro. Eu estou limpando o seu coração para você não perder o que eu vou te dar. E isso nos leva para o capítulo final. Não como a solução do problema, mas como a visão completa do caminho, onde tudo que foi revelado até aqui se encaixa numa resposta simples, prática e transformadora. Depois de tudo que você ouviu até aqui, talvez você esteja pensando: tá, mas o que eu faço agora? Como eu lido com isso dentro de mim de maneira real, prática e sem me sentir culpado? E é aqui que tudo se encaixa. Porque a cura da comparação espiritual não é um evento, é um movimento interno, simples, suave, contínuo e totalmente possível. E eu quero te mostrar esse caminho da forma mais honesta e humana possível. Sem fórmulas, sem religiosidade, sem peso. Só verdade, só luz. Só o que Deus realmente faz dentro de um coração sincero. 1. O primeiro movimento é perceber sem se condenar. Toda vez que você sentir aquela pontada, aquele desconforto quando alguém é mais usado, aquela pequena comparação silenciosa, não diga: meu Deus, estou em pecado. Diga: Senhor, obrigado por me mostrar. Vamos tratar isso juntos. Isso é cura, isso é maturidade, isso é luz entrando onde antes havia sombra. O inimigo quer que você esconda. Deus quer que você reconheça, porque reconhecer já enfraquece o orgulho e fortalece o coração. 2. O segundo movimento é lembrar quem é a sua referência. Olhar para os outros sempre vai gerar comparação. Olhar para Cristo sempre vai gerar paz. Quando você tira os olhos dos irmãos e coloca de volta em Jesus, você percebe: o meu processo é único. O meu tempo é perfeito. O meu lugar no corpo ninguém pode ocupar. Isso alinha o coração, endireita a alma, silencia a competição interna. Nenhum membro do corpo tenta substituir outro. Eles cooperam. E você não é menos espiritual. Você é parte, e isso basta. 3. O terceiro movimento é celebrar o outro, não porque é fácil, mas porque é libertador. Celebrar quem Deus usa não apaga você. Não diminui você. Não atrasa você. Celebrar o outro sela algo dentro de você. Eu sei quem eu sou em Cristo. E o sucesso do outro não ameaça o meu. Isso mata a comparação na raiz. Isso te devolve a leveza. Isso te devolve o propósito. E toda vez que você celebra alguém, você está dizendo ao céu: eu confio no teu tempo para mim. 4.
O último movimento é descansar no processo. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai fazer no tempo certo, da maneira certa, sem que você precise disputar posição com ninguém. A comparação tenta acelerar você. A insegurança tenta provar você. O orgulho tenta justificar você. Mas Deus só quer curar você. E quando essa cura vem, mesmo que aos poucos, você percebe algo que muda tudo. Você nunca esteve atrasado. Você só estava sendo preparado. O desconforto não era rejeição. Era tratamento. E agora você entende. Conclusão. A comparação te feriu. A insegurança te confundiu. O orgulho tentou nascer em você. Mas Deus te trouxe até aqui para uma única coisa: te curar por dentro antes de te elevar por fora. E Ele já começou. E se você sente isso enquanto escuta esse vídeo, é porque o processo já está acontecendo. A luz já entrou. O peso já foi quebrado. A clareza já nasceu. E daqui para frente, você não vai mais servir para ser visto. Não vai mais orar para se provar. Não vai mais seguir tentando atingir níveis espirituais. Você vai servir com leveza, vai viver com segurança, vai crescer com humildade. Vai caminhar sem medo. Vai voltar a ser quem Deus te chamou para ser, parte do corpo. Filho amado, coração,